Olá, sejam muito bem-vindos ao Melhor Pai do Mundo. Eu sou Caio Batista, o melhor pai do mundo, e você, meu amigo? Eu sou o William Girardi, o melhor pai do mundo, sejam bem-vindos. Episódio número 2 aqui do nosso podcast, agora em vídeo. E a gente agora se acostumando com essa coisa de luzes, câmera e ação, né? Nossa pós-temporada depois de uma pré-temporada em áudio. Que ainda está disponível nas plataformas de áudio, mas a partir de agora vamos em vídeo, né? E siga-nos nas nossas redes sociais, @o Melhor Pai do Mundo Podcast, TikTok e Instagram. Enviem seus comentários e sugestões também, no YouTube, né? Através do contato @omelhorpaidomundo.com e o nosso site, omelhorpaidomundo.com. omelhorpaidomundo.com, muito em breve com novidades também. E aí, Caio, qual é o assunto de hoje? O que a gente vai falar hoje aqui? Temos muito a falar, mas acho que é importante a gente recapitular rapidamente um pouco do que a gente falou no primeiro episódio, que foi um pouco relacionado aos desafios aí do pai, né? Do papel do pai. E a gente pensou trazer hoje algo relacionado ao durante a gravidez. Afinal, o pai também fica grávido, William Girardi? O que você acha? Como que você responderia essa pergunta? Você engravidou? Você que vai me dizer. O Caio vem me dizendo isso e eu nunca perguntei pra ele, também será inédito pra mim aqui. O Caio sempre fala, pai também engravida. Como assim pai também engravida, né? Eu acho que ele tem algo a dizer e que pode ser importante pra gente poder aqui então discutir sobre esse período importante em que o pai precisa ter consciência sobre qual é o papel dele enfim, na gravidez, nos primeiros momentos de vida, enfim, nos desafios que a mãe tem e que a gente não sabe e que a gente nunca vai saber. Sim. Né? Então essa conversa é importante também com a mãe. Enfim, Caio... E hoje a gente está aprendendo tanto, né? Porque a gente também está estudando, a gente está aqui compartilhando as nossas experiências, né? O que vivemos como pais, mas a gente também entende que a gente precisa estudar um pouco mais a fundo esse papel do pai, para debater aqui, né? Para ter propriedade e também para poder cumprir com o objetivo do podcast, que é promover a paternidade de uma forma reflexiva, né? De modo a fazer as pessoas debaterem conosco. Enfim, Caio... Lá vem a pergunta. Por que pai fica grávido, cara? Me explica esse negócio. É óbvio que não é fisicamente, né? Mas assim, pensando muito na minha experiência, eu procurei viver isso intensamente. Então eu fui a todos os exames, a todos os ultrassons. E acho que isso é uma dificuldade para a gente comentar em certo ponto, porque é muito difícil para o pai se ausentar do trabalho, por exemplo, para poder acompanhar o pré-natal, né, exames e consultas, etc. Isso era uma questão. Ainda bem que eu podia acompanhar na época. Também pude. Isso é muito bom, né? Mas nem todos podem, né? E se a gente quer tanto que o pai participe, seja mais presente, acho que todo mundo pode pensar em soluções para que o pai realmente esteja presente nesses momentos. Os empregadores, né, o governo em geral, até em termos de lei, né, precisa existir um apoio ao pai jurídico para que ele possa acompanhar a mãe. Inclusive está em discussão agora, né, nesse momento no país, né, essa questão da licença paternidade, que é de 5 dias apenas. Um assunto recorrente agora, né? Que bom que isso virou pauta. Imagina que você tem 5 dias para se preparar para ser bem. Em 5 dias você está formado. Você está formado em 5 dias? Não, assim, né? O filho nasce, tem 5 dias, como se fosse alguns, assim, enfim, uma semana. Em uma semana nós estamos prontos para voltar a trabalhar ou nós deveríamos estar ali junto à esposa, apoiando e em todos os sentidos, né? Não é só o apoio ali, o apoio moral, não, é o apoio de ações mesmo que são necessárias. E porque a gente quer viver o dia a dia, né? Eu queria, como eu falei, que eu vivi intensamente o período da gravidez e vivo a paternidade intensamente, mas eu queria viver aquilo. Eu queria participar da escolha dos detalhes, da escolha do nome, dos detalhes do quarto, né? De ajudar a mãe dos meus filhos na época com alguma coisa que ela estava sentindo, né? Então eu procurei estar envolvido em absolutamente tudo que envolvesse a gravidez, né? Então, para mim, foi um momento muito intenso. Eu brinco com essa história de que Esse é o ser grávido. Acho que esse é quando eu digo que eu engravidei, é nesse sentido. Sim, porque aliás, e hoje eu falo para outros casais, né? Vocês estão grávidos? Que legal que vocês estão grávidos. Claro, né? Claro. Sendo assim, sendo essa a definição, Caio, eu não me coloco como grávido. Eu fui aprender, eu disse isso algumas vezes já, fui aprender com a separação muitas coisas. Uma delas foi o meu papel como pai, e aí refletindo com esses estudos, com o podcast e claro, também com a vida, com o dia a dia, eu penso que em muitos momentos eu quis ser protagonista, mesmo.
E isso talvez não tenha sido bom, né? Afinal de contas, no momento em que a mãe está grávida e ela precisa de todo o apoio para as coisas acontecerem, em alguns períodos, em alguns instantes, eu não era tão presente quanto você foi. Ajudei, sim. Minha ex-esposa ficou um tempo, até um pouco estendido, que foi muito bom, né? Para não só se preparar, mas também no nascimento, né? No momento pós-nascimento. Mas sinto que poderia ter sido mais grávido, então. Sinto que poderia ter sido mais presente fui, mas menos protagonista. Né? Até no pós-nascimento. E assim, é o que nós estávamos conversando aqui um pouco antes de começar, né? Estamos vivendo a paternidade, aprendendo todo o tempo, né? E às vezes a aprendizagem vem dessa forma mesmo. Até porque, William, acho que os homens conversam um pouco sobre isso, né? Então, rodas de conversa entre mulheres e às vezes mulheres grávidas, elas compartilham experiências, né? Elas trocam muito. Então a gente, na verdade, também não tem muito contato com esse tipo de assunto e é difícil pra gente. Eu lembro que eu não sabia exatamente se eu estava fazendo tudo da maneira correta. Sim. Senti essa pressão, entre aspas, esse sentimento de ter que proteger, ter que cuidar, como é que eu vou dar conta de tudo, como que eu posso ajudar, porque eu não estava sentindo fisicamente nada, obviamente, da gravidez, mas e todo o restante, né? Então, eu acho que a gente não pode se culpar também pelas nossas ações, sejam elas hoje, a gente pode pensar que elas foram corretas ou não, mas a gente não tinha experiência sobre esse assunto, né? Não tinha expertise. Me exponho aqui, verdade, me exponho aqui também para que esse debate passe a fazer mais parte da realidade de homens e mulheres, de modo a fazer com que, especialmente os homens, né, eles possam refletir mais sobre o papel deles junto às mulheres, inclusive, né? Tem pouca coisa para a gente consumir de conteúdo no sentido de nos ajudar nesse momento especial. Acho que, então, por isso também o podcast é importante. A gente está colocando isso na pauta, né? Essa busca por conteúdo, né? Eu contei também em algum episódio em áudio, eu fui até uma livraria buscar um presente para o meu amigo William Girardi, um livro sobre paternidade, né? E fui recepcionado por uma funcionária da livraria e disse a ela, então, olha, estou procurando um livro sobre paternidade. Ela olhou, ficou bem assim, procurou e realmente não encontrou. Me levou até a sessão de maternidade. Maternidade de A a Z, o que fazer na maternidade. Então, tem muito conteúdo para as mulheres nesse sentido e pouquíssimo para nós homens. Então, a gente não consegue nem se preparar para esse momento. Porque se não há conteúdo, também há pouco debate, né? Isso não quer dizer que os conteúdos disponíveis trarão aos espectadores fórmulas prontas, também porque cada um vive num contexto diferente, em relações que têm configurações diferentes, né? Então é muito difícil você encontrar um material que traga ali dicas práticas, afinal de contas, cada um, como eu disse, tem o seu contexto. Mas como não há muito conteúdo, discute-se pouco também. Então a gente trazer isso à tona aqui é importante para que a discussão aconteça, né? E como a gente disse no primeiro episódio, muitos homens se abstêm totalmente desse processo, né? Claro. E aí, obviamente, que são as mulheres que vão tomar a frente, que vão decidir, né? Que vão viver a gravidez. Assim como os homens, muitas vezes, infelizmente, abandonam e as famílias são criadas exclusivamente pelas mulheres, esse processo ele começa já na gravidez, né? E tem algo importante a ser dito aí, né? Há algo a ser feito, há tarefas a serem cumpridas durante a gravidez que não podem não ser cumpridas. De modo que, se o homem não está apoiando, a mulher, ela precisa fazer. E a mulher faz. Quando o homem, então, o que é ausente, percebe que está sendo feito, ele então se abstém. E aí a mulher acaba fazendo tudo só. E aí o papel do homem aí é muito importante, né? Afinal de contas, cara, qual que é o seu papel para que a gravidez aconteça da melhor forma, tendo a esposa que ali está gestando a criança, apoio pleno de um indivíduo que tem noção do seu papel. Então, acho que essa discussão é realmente importante. A gente costuma falar na escola, né, Caio? Quando a gente vê algo legal acontecendo, a gente fala assim, nossa, como seria legal se nós tivéssemos vivido isso na época que nós éramos alunos, né?
Cara, essa é uma discussão boa. Pais, ouçam isso aqui, porque se vocês estão ouvindo isso aqui, inclusive Júnior e Felipe que estão aqui na produção, que não são pais ainda, ouçam isso aqui. Se vocês entendem qual é o papel de vocês antes do nascimento e especialmente ao longo da gravidez e no período pós-nascimento, as coisas mudam demais de figura. Ou não é, Caio? Acho que é muito isso, né? A gente tem que entender realmente o nosso papel, que é um papel de apoio nesse momento, né? Uhum. Nós não estamos no centro das atenções, né? Uhum. Tá tudo muito voltado para a mãe e para o bebê, obviamente, mas a gente tem um papel fundamental de apoio e de suporte. Uhum. Acho que esse é o ponto, né? Entender que não seremos os protagonistas nesse momento, Uhum. mas podemos contribuir demais, né? E temos que assumir nossas responsabilidades durante e no momento, né? O dia do parto, assim, é inesquecível o dia do parto, né? Acho que o dia do parto é realmente um nascimento para nós também. Sim. Eu escuto isso muito da minha mãe, né? Uhum. Que nasce um filho, nasce um pai. Nasce uma criança, nasce um pai, nasce minha mãe. E eu acho que o parto é realmente um nascimento. Eu tenho flashes dos momentos, assim, na minha cabeça. Uhum. De como aconteceu no dia, do horário, o que foi feito primeiro. Como é que foi o parto do Emanuel? Como é que foi o dia para você como pai ali? Como que nasceu o pai, William? Olha, é a prova do que eu estava dizendo, né? Eu fui um apoiador, mas em muitos momentos quis ser protagonista. Não façam isso. A figura da mãe substituta, sobre a qual nós vamos conversar aqui, é importante, né? Eu me lembro de uma fala rude que eu tive, inclusive, que era assim: você se sente bem para hoje? Isso falando com a minha ex-esposa. E ela disse, né, acho que eu não me lembro exatamente o que ela disse, mas ela demonstrou em algum momento insegurança horas. Insegurança padrão de alguém que vai passar por algo tão importante na vida. E eu dizia, não, você não pode ser inseguro, ou você não pode não ser forte. Ali eu não estava agindo como alguém que estava apoiando de fato. Empático, né? Eu não fui empático. Então, olha, eu estou me expondo aqui, de verdade, para que pais não façam isso, sabe? Veja, eu também preciso dizer, eu me tornei um bom padeiro enquanto pai grávido. Passei a fazer pães. Imagina, passei a cozinhar melhor. Calma lá, também não fui um cara absolutamente rude. Isso que você falou é tão importante. A gente melhora em tantos aspectos da vida depois que a gente se torna pai, né? A gente passa a cozinhar melhor, limpar a casa melhor, passar roupa melhor. Aprender algumas coisas ali, sim. Melhor. Depois aprendi muito mais com a separação. E aí você até entende um pouco da separação, né? Do desgaste, você vê? A gente está falando sobre questões aqui que envolvem até o desgaste que culminou, no meu caso. Até para quem não é divorciado, né? Para quem talvez não chegue a esse ponto, né? Porque também tem a percepção do pai sobre o quanto ele ajuda ou não, e a percepção da mãe sobre o quanto ele de fato apoia, né? Mas enfim, voltando ao parto, no dia eu estava muito tenso e em alguns momentos tentando protagonizar o momento, que não era, aquele momento não era meu, né? Era um momento nosso. Era um momento em que o pai também, mas como mãe substituta, estava ali presente, né? Depois o Caio vai falar um pouco mais sobre esse termo, mãe substituta, né? Mas no dia, Caio, eu fiquei horas e horas com ela, não foi cesárea, né? Então a minha ex-esposa foi muitíssimo forte, foi uma guerreira gloriosa. Guerreira gloriosa. Gloriosa, Luísa. Foi uma guerreira que ficou ao longo de todo um dia ali. E eu me lembro em um momento, Caio, que eu precisava, de forma talvez errada, enfim, mas precisava ajudar de alguma forma mesmo. Talvez o meu ajudar ali fosse: fique no seu ponto e se precisarem de ajuda vão te chamar, mas eu queria protagonizar. E eu ficava ou tentando encostar na mãe do Emanuel ou tentar ajudar os médicos a fazerem alguma coisa. E, na verdade, eles não queriam nada disso. E aí eu senti que eu tava... O que eu faço aqui, cara? O que eu faço aqui? Aí eu tava com uma câmera, como essas que estão nos gravando agora, num canto, e aí eu perguntei, porque eu fui ver quanto custava o ensaio fotográfico, era caríssimo. Falei, será que eu posso eu mesmo fotografar? E o médico, como que aliviado, disse: vai, fotografe e deixe-me em paz. E aí eu peguei a câmera e comecei a fazer fotos e temos uma bela sessão de fotos do dia em que Emanuel nasceu. Depois Emanuel teve icterícia, eu continuei ali tentando protagonizar, tentando fazer parte como protagonista. Foi um
do parto e dos primeiros dias na maternidade. Então, eu estou expondo isso aqui porque tem muito do meu papel nessa história. Talvez se eu tivesse a consciência se tivesse um podcast do melhor tivesse, pai do mundo sim, naquela época, sim, te preparado para isso. Né? Sim, talvez eu tivesse me comportado de uma forma muito melhor. E veja, não me sinto mal por falar isso aqui. Não, a gente aprende, as coisas funcionam dessa forma mesmo. E as coisas foram melhorando com o tempo. Você tem uma história diferente, né, Caio? Como foi? Mas imagino que deve ter sido muito desafiador, assim, ficar ali sem saber o que fazer, né? Porque o parto humanizado você tá meio fora de, né? Fora de órbita ali. O que eu faço? E mesmo depois, ali nos primeiros dias da maternidade, e aí? Chorava e vai usar chupeta sim ou não, e a gente dizia não, e aí, enfim, esse impasse teve muito a ver, repito, com o meu papel, que se bem desenhado antes, talvez tornasse todo o movimento melhor. Né? E você, Caio, desculpe. Imagina, como você disse, né, foi uma experiência um pouco diferente, porque foram 2 cesáreas, então é tudo, acho que, um pouco mais controlado, né? Tem muito procedimento. E eu basicamente acompanhei esses procedimentos, mas acompanhei assim todas as fases, né? Estive presente em cada instante ali. Eu acho que na época teve bastante parceria nesse sentido do preparo da mala, preparo de documentação, né? Como eu disse, eu me envolvi nos mínimos detalhes durante a gravidez. Mas ambos os partos foram cesáreas, então foram bastante controlados, assim, não tinha muito o que fazer. Tá. Não era uma cirurgia. Era uma cirurgia, né? Mas eu estava ali acompanhando uma cirurgia. Claro. Aliás, eu sempre tive um grande problema com sangue, né? Não é mesmo? Com agulha. Tipo o Kiko do Chaves, assim? Tipo o Kiko do Chaves. E assistir 2 partos, assim, foram experiências transformadoras. Porque eu me mantive firme, não passei mal. Acho que todo mundo, minha família tá fazendo aposta, dizendo, ele vai cair duro. Ele vai passar mal, a gente vai ter que, sabe, socorrer. Mas assistir 2 partos foram experiências, assim, marcantes. Foram partos, apesar de 2 cesáreas, completamente diferentes. O Leonardo, no auge da pandemia, abril de 2021, 3.000 mortes por dia. Não podia nada na maternidade. Uau! Muito controlado, assim. Foi bastante difícil. Tanto que do Léo, você falou da fotografia, eu fui o fotógrafo do parto do Léo. Tem os vídeos, tem as fotos, Deve né? ter Porque não ótimo. podia ter... É bom fotógrafo. Ficou bom. Não podia contratar a equipe de fotografia na época por conta das restrições impostas pela pandemia, né? Sei. O da Luísa já tinha uma equipe filmando, né? Eu pude aproveitar um pouco melhor, menos tenso. Tem a filmagem de ambos. O Léo também filmei. Tá. Tem o filme dele saindo da barriga, assim, os 2. Saindo da barriga. Legal! É muito legal. Essas primeiras fotos, assim, os primeiros momentos, os primeiros minutos de vida, né? Quanto a isso, eu tenho uma curiosidade, já vou te contar. Sim. Mas foram 2 cesáreas, assim, muito tranquilas. Tá. Tudo muito dentro do horário, sem pressa, Visitas sem correria. No momento da Luísa teve muita visita, porque em 2018, Sei. né? Do Léo não teve. Sei. No do Leonardo, a dificuldade foi, não queriam me deixar trocar. Pedi pra minha mãe dormir na maternidade, porque esse é um outro grande desafio do segundo filho, né? Eu tinha uma filha me esperando em casa, cara. Olha isso. E quantos anos ela tinha? 2 anos e meio. Tá bom, então 2 anos e meio. Carecia de cuidados por lá também, embora os avós óbvio tivessem tem toda uma rede de apoio, né? Os avós estavam tomando conta. Mas a minha cabeça de pai estava muito preocupado também. Olha. Porque tinha alguém isso lá, eu não vivi. Uma pequenininha, uma bebê de 2 anos e meio, praticamente, né? Sem entender muito o que estava acontecendo. Ela sabia, obviamente, que ia chegar o irmão, ela também acompanhou a gravidez. Estava nessa expectativa, mas acho que quando chega ali o bebê de verdade é diferente. Para todo mundo, e a gente passar 3 dias na maternidade, ela ficar 3 dias, ela nunca tinha dormido fora de casa. Então tive essa preocupação também. Tive que conversar no hospital para que eles liberassem a minha mãe para dormir, para poder sair. Foi um caos, né? A pandemia foi um caos. Que experiência, hein? E o momento do parto é muito marcante. Assim, eu lembro que assim que nasce, os médicos fazem ali alguns procedimentos, né? Levam o bebê até o peito aqui da mamãe, né? Encosta aqui bem pertinho. E logo depois eu fiquei com ambos muito tempo no colo. Olha! Cantando a música que eu cantei a gravidez inteira. Que bonito. E você é um bom cantor. Inclusive, o Caio entrou em um curso de canto agora. Sim. Vai melhorar ainda. A gente vai aperfeiçoar essas técnicas. Mas é isso, assim. Então, cantei... Naquele momento eu tenho esse vídeo, assim, do bebê chorando e eu cantando. E ele se acalmando, assim. Então, bonito. O parto é bem marcante. Eu acho que como pai, vem muito esse sentimento da proteção. Acho que é a primeira coisa que a gente pensa, né?
Como que eu vou proteger essa criança, essa mãe, essa família que nasce? O que mais que eu posso fazer, além de tudo que eu estou tentando, né? Que coisa. Eu acho que eu tenho muito essa questão de tentar controlar muito tudo. Hoje eu estou um pouco melhor em relação a isso, né? De não tentar tomar um espaço que não é meu, mas ao mesmo tempo eu sou... O pai, ele é o principal suporte da mãe nesse momento. É a gente que tem que tomar frente mesmo de algumas situações, né? Sim, sim. Então foi bem marcante essas experiências do parto, assim. Quando não se entende isso, não se toma frente naquilo que realmente precisa se tomar frente. Que realmente importa, né? Interessante. Você sabe que no dia Emanuel nasceu, e foi muito curioso, porque a obstetra dizia, vai nascer por volta das 11. E eu pensava, caramba, é muito tempo, né, dela sentindo as contrações e sentindo aquilo que ela vinha sentindo, enfim, as dores e toda aquela movimentação que envolvia o parto ao longo de tantas horas. E eu estava com a câmera em algum momento, porque acabei assumindo esse papel de fotógrafo, e aí começava a tirar foto dali, e as fotos ficaram realmente bem bonitas. Mas em um momento, eu estava filmando, e eu tenho esse vídeo, eu estava filmando 20h42 do dia 12 de junho de 2018. 20h42. E eu estava filmando e, de repente, o Emanuel nasceu. E eu pensava que era às 11. E eu tenho o vídeo, de repente eu desligo a câmera e quase que por um lapso, a primeira vez que eu vi o Emanuel foi numa tela. Fala-se tanto sobre tela hoje, que eu quase o vi pela primeira vez numa tela, né? E aí, diferente de você, engraçado, nós somos muito parecidos em muitas experiências, né? Na vida paterna. Mas essa experiência foi bem diferente porque eu me sentia perdido. A minha sensação era essa. Surgiu um pai, nasceu um pai ali, mas eu me sentia, cara, e agora? O que eu faço? Né? Já não sabia muito o que fazer horas antes e durante. Agora, depois, o que eu faço? E é importantíssimo que os pais tenham consciência do papel deles antes, durante o parto, inclusive, e no pós, porque refletir sobre isso, não planejar necessariamente, porque os contextos são diferentes e as coisas podem acontecer de forma muito rápida ali, né? Mas se você consegue refletir sobre isso, você talvez se torne um pai mais presente no sentido do papel que o pai precisa exercer naquela hora, de apoio mesmo, né? Eu lembro que eu não queria sair de perto, né? Me virei um leão mesmo, assim. Minha mãe falava, vai almoçar, maternidade, Avenida Paulista, tem tanta coisa aí, vai dar uma volta. Eu, não, vou ficar aqui. Isso também vou não ficar fiz. aqui. Isso eu também não fiz, mas de forma muito diferente, de uma forma até desorganizada. Caio, agora falemos um pouco sobre essa figura trazida pelo autor do artigo que lemos, da mãe substituta. É um pouco disso tudo que a gente está falando? É um pouco disso. Ele é um psicanalista, né? O Winnicott. E ele fala muito... Ele é um dos poucos que estudou um pouco mais a fundo o papel do pai, né? A gente falou um pouco do durante a gravidez, do momento do parto, e ele fala muito desse pós. Ele traduz mais ou menos... ele traz esse conceito de fases de amadurecimento e esse conceito de mãe substituta, né? Que o pai, ou enfim, todo mundo que está envolvido ali na criação do bebê, nesse primeiro momento, eles são sim mães substitutas. Porque o bebê ele não consegue nem discernir esses dois indivíduos. Ele e a mãe, eles são um só. Então, o pai ele entra realmente como esse papel de apoio, obviamente, mas que é muito importante nesses primeiros estágios aí, nesses primeiros meses de vida, o pai ir criando conexões. Porque a partir do momento que o bebê conseguir se desconectar como indivíduo... Entendendo-se como indivíduo, ele vai perceber a presença do pai, né? Sim. Então o Winnicott ele é um dos poucos autores... E eu confesso que a primeira vez que a gente bateu o olho, né, Will, nesse nome, mãe substituta, a princípio... Assustou um pouco a gente. É tudo que eu não quero ser. Só que a gente assume, ao ler a gente assume esse papel mesmo. E ao ler a gente assume. E esses primeiros meses, enfim, a gente falou da licença paternidade, que 5 dias é muito pouco. E a gente se sente muito perdido realmente, né? Porque a gente quer ser essa mãe substituta, a gente quer oferecer apoio, mas a gente não tem tempo. Não é permitido, né? Como é que foi para você esses primeiros meses, dias de vida do Emanuel? Você sabe, Caio, que às vezes eu reflito sobre esses dias. Eu fiquei poucos dias, claro, licença para voltei a trabalhar. E por vezes eu ficava até mais tarde no trabalho, mesmo com a minha ex-esposa no início ali da vida. Cara, eu queria sair correndo pra casa. E aí, depois eu comecei a pensar, como assim? Né? Como assim? Então, assim, depois você vai entendendo até quais foram os desdobramentos de tudo que
enfim, de tudo que eu tô falando aqui, né? De toda essa exposição aqui. Mas quando o Emanuel nasceu, eu me lembro... Bom, minha ex-esposa foi uma guerreira também no sentido da amamentação. Ela amamentou ao longo de 1000 dias, o Emanuel. A minha também, ela amamentou por longos anos, cara. E outro erro que eu cometi era de... Poderoso isso. Num certo momento, pedir pra ela parar. Você não acha que já tá na hora? Eu também. Hoje a gente refletindo sobre, né? A gente vê quantos erros cometemos. E aí o pai precisa entender como é essa conexão mãe-criança, porque o filho ainda não se entende como um indivíduo, e se posicionar dessa forma. Por vezes, e aí eu vou dizer, não sou só eu, conheço pessoas que tentam invadir muitas vezes o espaço, não do bebê, ou tentando se colocar como marido novamente, tentando se posicionar como marido, sem entender o papel. Veja, eu acho que o resumão desse episódio aqui é o entendimento do pai sobre o papel dele no momento em que tudo está acontecendo na gravidez, no nascimento e no pós-nascimento. Porque não houve poucas situações em que eu quis atuar novamente como marido, especialmente quando, por vezes não, com alguma frequência até, minha ex-esposa colocava o Emanuel para dormir junto a ela e eu queria que ele tivesse o espaço dele, mas num momento que talvez não precisasse. Eu me pego muito nisso então, também. Então, peraí, será que eu não tinha que me entender melhor o meu papel naquele momento importante para os dois? Né? Não, ele precisa ter a cama dele. Será? E passa tão rápido. Será? Pô, esse é o ponto. Porque bastaria... Eu tinha uma amiga, que é sua também, Thaís Helena. Sim. Ela dizia pra mim, cara, tomara que Thaís, assista e mande um oizinho pra gente, cara. Ela dizia pra mim, William, tu precisa entender o seu papel nos 5 primeiros anos. Entenda nos 5 primeiros anos e você terá a sua família plena logo depois. E eu pensava, 5 primeiros, claro, cada um tem o seu jeitinho, né? Mas independente do prazo que ela estipulou, eu precisava entender que prazo era esse no meu caso, para que eu me colocasse como uma mãe substituta e pudesse agir de fato em apoio a Emanuel e minha ex-esposa, que ali estavam criando todo esse movimento pró-indivíduo Emanuel, que logo depois ele ia se conectar a mim, como se conectou, e Sim. Só o casamento não seguiu em frente. Sim. Por que será, hein? Olha aí. É papo pra depois, né? Papo ou pra não verdade, mais. Eu queria sair correndo pra casa, eu queria chegar logo. Eu me via muito preocupado com as outras pessoas que estavam assumindo teoricamente, as funções que eu deveria estar exercendo, né? E na questão da amamentação, acho que com um pouco mais de maturidade hoje, eu, na verdade, assumia muito essa posição de... Você acha que está na hora de parar? As crianças já talvez com 2 anos, 2 anos e meio. Porque eu também estava preocupado com uma mãe que não dormia, que acordava de noite para amamentar. E para elas tudo bem, muitas vezes. Tudo bem, e a gente não entendia muito isso. E a gente ficava tentando ali, de forma até invasiva, talvez, falar, não. E ela, não, deixe-me, né? Mas isso a minha ex-esposa foi muito sábia. Ela sempre me disse, olha, esse momento vai chegar... Quando eu e a Luísa decidirmos. Quando eu e o Leonardo decidirmos que é momento de parar. Né? Então, acho que esse é um dos grandes erros aí que eu cometi nessa tentativa de participar ao máximo, digamos assim. Tentando exercer um papel que talvez não fosse. Veja, a gente também tem que entender quais papéis a gente deve exercer. Né? Por outro lado, sempre fiz de tudo. Sempre procurei, por exemplo, organizar uma rotina em que o banho fosse dado por mim quando eu chegasse, para já ir criando essa conexão com o bebê, né? Porque, como a gente já mencionou também, muitos pais se abstêm totalmente dessas tarefas, né? Então, sempre fui criando na rotina momentos em que eu pudesse participar por completo, de tudo, exatamente tudo. Porque depois a gente fica ouvindo piada de pai, né? A criança tá toda mal vestida, deve ter sido o pai que... Até hoje, né? Quando eu tô com a minha filha, super linda, bem vestida, cabelinho arrumado. Ah, a mamãe que fez esse penteado? Não, fui eu. Né? Então, isso vai se desdobrando ao longo da vida da criança. Né? Até hoje. A Luísa está com 6 anos, o Léo com 4, mas eu construí isso durante o tempo. Né? Eu construí essa capacidade de ser uma mãe substituta lá no início, mas que agora, vivendo o divórcio principalmente, tendo plena
pleno controle, assim, plena participação na vida deles. Que legal que você conseguiu fazer isso durante a relação, né? E aí é um toque que eu vou dar aos pais, né? Eu só fui aprender tudo que o Caio está dizendo aqui quando a minha ex-esposa, de forma muito corajosa, apontou que nós nos divorciaríamos. E aí só depois do divórcio, no meu caso foi pela dor. Eu fui aprender um bocado de coisa pela dor, porque não tinha aprendido como deveria antes. Hoje eu sou o melhor pai do mundo, muito porque eu fui forçado a viver coisas que talvez eu tivesse que ter vivido na época da relação. Veja, eu falo isso de forma plena, sem me sentir culpado, nem nada. Falo muito mais para que pais que estão se relacionando, que estão numa família formada hoje, consigam entender, repetindo, o papel que tem nesse processo para que as coisas não se desgastem e para que o equilíbrio aconteça ao longo da relação, durante a relação, sabe? Entender esse papel é muito importante. É, sobre isso. E muitos outros desafios aparecem aí durante os próximos anos, né? Desafios de pais divorciados ou não. Mas a gente deixa para os próximos episódios do William Girardi. A gente vai ficando por aqui, agradecendo a audiência de vocês. Lembre-se de nos seguir nas redes sociais, @O Melhor Pai do Mundo Podcast, Instagram e TikTok. Entre em contato, mande sua mensagem, sua dúvida, sugestão de pauta, contato@omelhorpaidomundo.com. Então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, meu companheiro William Girardi. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.